E aí, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um Conexão Mental. É um ambiente onde nós trabalhamos verdades a respeito de quem você é. Você já sabe quem você é? Pois bem, você vai ter a oportunidade hoje de se conhecer e quero que você fique comigo aqui. Por quê? Porque aqui é um espaço onde você vai despertar a cura sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre uma mentalidade de cura. Você já pensou em ter uma mentalidade de cura como essa? Então, eu sei que a tua vontade é esclarecer, aprender. Nós somos da geração do fast food e eu quero que você entenda que hoje você vai, se você quiser aprender a ter uma mentalidade de cura, você não vai sair daqui, você vai assistir até o final. Sabe por quê? Porque quando nós concluirmos esse tempo aqui, você vai saber que existe sim possibilidades de você se livrar desse mal-estar que está atrofiando você, esse pesadelo que está travando o teu emocional, levando você a viver uma vida de depressão, de ansiedade, de medo. E nós vamos identificar esses fatores na sua vida e você vai, a partir de hoje, viver livre, tá certo? Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você que está comigo aqui, tem o lugar aí de dar um joinha, já coloca o joinha ou se não um coração. Tem também um link aqui para você se inscrever, já se inscreva também, clica no sininho das notificações. E outra coisa muito importante, compartilha. Tenho certeza que se você compartilhar com pelo menos mais uma pessoa e essa pessoa assistir até o final, o que eu vou trazer aqui hoje, você vai ser alguém que está socorrendo uma pessoa. Eu tenho certeza disso. Uma pessoa vai ser socorrida aqui e você vai ser muito gratificado por isso, tá certo? Eu estou com algumas pessoas que são conhecidas minhas me assistindo aqui. Boa tarde, Perim, boa tarde, Rosimeire, boa tarde cada um de vocês. Permaneçam aqui que vai ser muito bom esse ambiente, esse momento para a sua vida, tá bom? Eu quero dizer o seguinte, o que você vai aprender aqui pode te ajudar muito, 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 muito. E se você quiser, você vai ser curado fisicamente também. Mas antes de ser curado fisicamente, você precisa ser curado aqui, ó, nas suas emoções. É por isso que a mentalidade e a mente são fundamentais. O nosso cérebro, ele é muito poderoso, ele é extremamente poderoso. Mas também o nosso cérebro, ele é altamente sugestionável. Sabia disso? Isso significa que o cérebro está sempre vulnerável às sugestões do ambiente cultural onde nós vivemos. Seja no convívio com a família, com os amigos. Eu passei um tempo ali na região de Peixoto de Azevedo. Eu tenho um amigo que está me assistindo agora e ele sabe disso que eu estou falando. É uma região muito violenta e eu morei naquela região durante 4 anos da minha vida sendo autoridade policial lá. E mesmo sendo autoridade policial, eu saí de lá com algumas ameaças, pessoas ameaçando tirar a minha vida e da minha família. E por que isso aí? Porque aquele ambiente é um ambiente onde as pessoas acabam não valorizando demais a vida. Então o ambiente em si, ele acaba influenciando negativamente aquelas pessoas que convivem ali. Então para muitas pessoas é normal você matar. A pessoa fez alguma coisa, você já vai lá e mata, ela acaba com a alegria, com a felicidade das pessoas assim a troco de nada. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Se o cérebro é sugestionável, ele acredita na história que lhe é contada. Especialmente se essa história for contada por alguém íntimo. Então a ciência, ela diz que quanto mais mensagens positivas você recebe, mais confiante você fica. Sabia disso? Então um estudo, um cérebro sugestionado, né, por mensagens positivas, ele desenvolve um sentimento de confiança. Por isso que é importante você estar sempre ali conectado com pessoas que falam palavras positivas para você.
Tem um estudo lá nos Estados Unidos que envolveu alguns jogadores adolescentes que jogavam tênis. E eles foram treinados por um treinador pessimista que fazia apenas comentários negativos. Por exemplo, ele dizia assim, ó, você vai treinar com esse tênis? Onde você pensa que vai chegar, né, com esse tênis aí? Essa posição de saque que você está dando aí é errada. Eu nunca vi alguém sacar desse jeito. Depois esses mesmos jogadores, eles foram treinados por um treinador positivo que elogiava e incentivava. Olha que interessante. Aí o treinador, ele chegava assim, você vai fazer aula de tênis? Que tênis legal! Esses tênis combinam com você, vai dar certo. Olha que posição de saque fantástica. Onde você aprendeu isso? Sabe qual foi o que aconteceu ali? O desempenho daqueles jogadores foi significativamente melhor sobre a orientação daquele treinador que treinava falando palavras positivas para ele. A bola de tênis, a quadra, o sol, a temperatura eram os mesmos. Mas os resultados foram diferentes. Sabe por quê? Por conta das sugestões recebidas. Olha como isso é importante. Então, quanto mais mensagens positivas você recebe, mais confiante você fica. Então, a gente sabe muito bem que qualquer esporte, principalmente no tênis, é crucial você acreditar que você vai alcançar a bola. Por quê? Porque ela vem muito rápida. Né? Os toques na bola, às vezes, vem muito rápido. Então, é questão de fração de milésimos de segundo, você precisa tomar uma decisão. Então, é crucial você acreditar que você vai alcançar a bola. Tem uma passagem bíblica, lá em Provérbios 15, verso 15, que fala que todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Mas a vida é mais agradável para aquelas pessoas que têm um coração alegre. Então, se você tem um coração alegre, a vida é agradável. Se está aflito, será mais difícil. Por quê? Porque alguém te sugestionou a isso. Alguém pode te fazer ficar alegre ou aflito. De que forma? Através das sugestões. Então tem uma neurocientista americana chamada Lisa Feldman. Ela escreveu um livro, né? Seu livro How Emotion Are Made. Ela afirma que não nascemos com emoções, mas nós construímos a partir das experiências que nós tivemos. Então, todas as nossas emoções, de acordo com essa estudiosa neurocientista, ela fala que nós nascemos nós não temos emoções e elas são construídas a partir das experiências que nós tivemos. Então, nós reagimos a situações com base em experiências anteriores. Olha que interessante isso. Não é apenas pelo que você está vivendo no momento agora. Então, toda a construção, essa teia de construção emocional é por conta de situações que você já vivenciou, de padrões que você já vivenciou. São padrões que são estudados na neurociência. Um exemplo, né? Olhando para um bolo, pode ter certeza que cada um de nós reage de uma maneira diferente. Por quê? Porque as nossas experiências com bolos são diferentes. Eu tenho várias experiências com bolo. Eu li uma história de uma pessoa que sofreu alguns traumas emocionais. Ela foi uma despedida de solteira. Ela estava acompanhada por algumas amigas, né? E ali durante o evento serviram muitas comidas. E aí um bombeiro entrou na festa, né? E fez aquelas várias coisas que iam contra os princípios e contra os valores daquela mulher. Mas ela permaneceu naquela festa. E passou um tempo, muito tempo depois, aquela mulher, ela por conta da experiência que ela teve ruim, gerou nela anorexia e bulimia. E isso começou a responder emocionalmente ao que ela viveu naquela festa. Então a doença dela se manifestou como anorexia e bulimia. Por conta de um padrão que ela viveu numa emoção ruim, que não era favorável, né? não
não pertencia aos padrões que ela estava acostumada, de princípios e valores que ela tinha. Então essas condições, elas foram geradas tanto de forma física quanto emocionalmente. Se você não acredita em mim, eu vou falar para você o seguinte: se você não está gostando dessa minha fala aqui, você vai brigar lá com essa neurocientista chamada Lisa Feldman. Porque foi um estudo dela e hoje eu afirmo categoricamente que pessoas assim não nascem com essas condições, mas elas desenvolvem a partir das experiências que viveu. Isso significa o quê? Que nós podemos corrigir as nossas dores emocionais. Sabia disso? Se nós não nascemos com as nossas emoções deturpadas e tudo é gerado a partir das emoções que nós já vivenciamos lá atrás, então quer dizer que as nossas dores elas podem ser corrigidas, essas dores emocionais. Algumas pessoas têm intolerância à lactose, né? Não sei se você é assim. Ou intolerância ao glúten. Eu tenho um problema seríssimo de lactose. Quando eu tomo leite com lactose, minha barriga ela faz um burbúrio, né? E há quem seja intolerante também a outras pessoas, sabia? Então tem gente que é intolerante à lactose, a glúten, mas tem pessoas que são intolerantes a outras pessoas. Mas será que a sua doença ou a sua patologia ela foi gerada emocionalmente? E aí? Eu estava conversando ontem com uma irmã, a gente terminou uma célula, e eu estava falando a respeito da imersão em Power Summit, né? Que a minha esposa ela vai ser uma das palestrantes nessa imersão. E eu estava falando o quanto que eu já vi a minha esposa sendo usada por Deus em imersões que nós fazíamos quando estávamos pastoreando igrejas no interior do estado. Chegou vez de no momento em que ela palestrava ali uma palestra sobre cura interior, cura da alma, de pessoa urrar, sabe? Por quê? Porque ela foi aquela situação, né, que as situações traumáticas que aquela pessoa vivia, ela conseguiu ir lá na raiz do problema e ela identificou ali, e aquilo ali causou, né, algo dentro da pessoa que a pessoa urrava. Mas o que aconteceu no final? Aquela pessoa ela foi totalmente transformada. É interessante isso, né? São experiências inéditas que nós vivemos, que pessoas vivem, né? Então, às vezes, esse problema que você tem hoje, que foi gerado na tua vida emocionalmente, foi gerado dessa forma. Na época de sua formação, alguém gerou, alguém causou isso em você. Então, se foi, né, é importante mostrar como curá-la. Então, dá para curar sem necessidade de medicamento. Hoje de manhã, todo dia de manhã eu posto vídeos na internet. Então, eu posto vídeo curto todo dia de manhã. E hoje eu postei um vídeo falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Que ela teve uma fé tão grande que ela ouviu falar de Jesus, ela tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos e durante 12 anos tudo que ela tinha acabou buscando a cura, mas ela não conseguiu. Mas ela ouviu falar a respeito de Jesus. Jesus estava passando naquele ambiente e ela falou: se Jesus está passando, eu vou ser curada, eu vou até ele. Porque se ele cura outras pessoas, ele vai curar eu também. E eu tenho certeza que essa cura vai vir se ao menos eu chegar perto dele e tocar nas vestes dele, nas orlas das vestes deles, eu vou ser curada. E eu fiz esse vídeo, né? Primeiro eu fiz o Café com os Embaixadores de manhã, falando sobre esse texto. E depois eu fiz o vídeo curto e postei nas redes sociais. Aí uma conhecida minha, ela pegou e entrou em contato comigo. Doutor, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Ela já tinha falado para mim há uns 3 meses atrás e eu encaminhei ela para ser acompanhada por um amigo meu na cidade que ela está. E ela acabou não indo, ela ficou envergonhada e acabou não indo. E ela hoje pegou e falou: eu estou na cama, eu estou deprimida,
eu não consigo levantar para nada. Eu estou no fundo do poço, doutor. E eu falei para ela assim, olha, amiga, não vou falar o nome dela aqui, porque a gente guarda a vida das pessoas. Eu falei assim, existe solução para você. Existe solução para o seu problema. Você sabia que tem solução para esse problema? Porque se ele foi gerado, causado, no meio do caminho, você não nasceu com ele, e aí esse problema, ele foi gerado por alguma situação emocional, algum trauma que alguém causou em você, dá pra gente resolver ele sem tomar medicamento controlado. Essa mulher está empazinada de remédio. Ela não consegue se levantar. E ela é uma mulher muito ativa na cidade. Ela mora em uma das cidades que eu fui delegado de polícia. Na última cidade que eu fui delegado de polícia. Em Jucimeira. E ela me pedindo ajuda. E quantas pessoas hoje estão aqui comigo, me assistindo, que estão passando por situações assim, tomando remédios, e nós sabemos que o remédio não cura nada. O remédio ele vai lá e dá uma sensação de alívio daquela situação, mas ele não cura. Por quê? Porque só vai curar, essa situação só vai curar a partir da sua exposição a ela. Você tem que identificar essa situação. O que foi que gerou essa situação? Qual foi o padrão? Qual foi o trauma? Ir lá naquela situação e trabalhar o processo de ressignificação. Então a depressão, segundo alguns, ela tem 3 origens. Então tem uma origem chamada ecológica, tem a origem orgânica e a origem emocional. São essas 3 origens, segundo os estudos da neurociência, tá, gente? Eu gosto de falar sobre estudos. Então muitas pessoas acreditam que a depressão de origem ecológica ela é causada pelo ambiente que a pessoa está vivendo. E nesse caso, uma mudança de ambiente pode curar a pessoa. Só que eu não concordo que exista depressão de origem ecológica. Eu não concordo. Tá? E a neurociência, a neurocientista americana chamada Carlyle Felding, ela também discorda desse ponto de vista. Né? E a maior parte das pessoas que estudam sobre esses tipos de doenças emocionais, de bloqueios emocionais, também não concorda com essa nomenclatura, essa origem da depressão ecológica. Né? Já a orgânica, a depressão orgânica é o mau funcionamento do cérebro. Então, como um neurotransmissor que não foi produzido adequadamente ou um desequilíbrio hormonal. Isso é raro de acontecer, mas acontece. Só que a maior parte das depressões que existem na vida das pessoas, elas têm origem emocional. E essa origem emocional, ela é gerada a partir de experiências que aquela pessoa viveu. Então, aquela neurocientista Lisa Feldman, que eu falei agora há pouco, ela afirma que nossas emoções, elas não são inatas. O que significa isso? Elas não nasceu com você. Nós a construímos a partir de experiências que nós vamos vivendo. Né? Experiências que nós vivendo ao longo da nossa vida. E essa neurocientista, ela estudou várias culturas diferentes e descobriu que em algumas, né, como uma pequena ilha na Ásia, a tristeza não existe. Por quê? Porque ninguém experimentou a tristeza lá. Aí porque ninguém experimentou a tristeza, não existe pessoas deprimidas naquele lugar. Então, é muito importante nós anotarmos isso. As nossas emoções, elas são construídas pelo nosso cérebro. A partir do quê? As nossas emoções são construídas a partir de observações e de experiências passadas que nós vivemos. Por exemplo, aquela mulher que desenvolveu anorexia e bulimia após aquela experiência traumática naquela festa de despedida de solteiro. O cérebro daquela mulher ela associou certos alimentos com aquela experiência negativa. E aí levou ela a evitar aqueles alimentos e a desenvolver transtornos alimentares,
Olha que interessante. E para curar isso, o que precisa? Porque nós estamos falando do problema, nós precisamos identificar também a cura desse problema. Sabe o que precisa? Ressignificar. Ressignificar o quê? Aquela informação. E a neurociência, ela diz que o nosso cérebro ele não consegue processar, né, o que não conhece. Então, o que você não conhece, o cérebro não processa. Um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. Você tem medo hoje, não tem? Sim ou não? Tem medo. Você tem medo de cachorro? Quem tem medo de cachorro Rottweiler aqui? Pois bem. Você acha que quando você era criança, você nunca viu um Rottweiler na vida, você teria medo do Rottweiler? Por quê? Uma criança, quando vê um cachorro Rottweiler, ela não teve nenhuma experiência, né? Nenhum padrão processado no seu cérebro. O que ela faz? Ela vai lá e enfia o dedo, né, no pitbull. Ela nunca viu aquele cachorro antes. Quando é que ela vai passar a ter medo? Quando ela tomar a primeira mordida. Por quê? Porque ela vai gerar uma experiência nas nossas vidas. Então, quando eu estou dando aula, né, nas minhas mentorias, nos cursos que eu dou, eu sempre passo tarefas, né? Para quê? Para que através daquelas tarefas a pessoa ela gere uma experiência e a partir daquela experiência ela comece a gerar novos resultados. Então, você começou a ter medos na sua vida a partir do momento de experiências que foram colocadas ali, instaladas no seu cérebro. Então, uma pessoa que desenvolveu dor de medo, de membro fantasma, já ouviu falar sobre isso? Eu já vi, já assisti alguns documentários de pessoas que tiveram amputação de membros, né, de braço, de perna, e corria para o médico, ai meu braço, ai que dor, ai que... Por quê? Porque ela tinha uma lembrança. A última lembrança que ela tinha daquele braço ou daquela perna era ela sentindo dor. Existe um neurologista chamado Vilas Nur Ramachandran. Ele criou uma caixa de espelhos, onde a pessoa colocava o membro que não foi amputado ali, e aí criava-se uma ilusão de que aquele membro que havia sido amputado estava presente e saudável. Sabe o que acontecia? Instantaneamente, a dor daqueles pacientes eram aliviadas. Isso mostra, querido, que a dor e as limitações que nós carregamos, muitas vezes, elas são baseadas em histórias que nos foram contadas. Então, o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro ele acredita nas histórias que nós contamos, né? Ou que foram contadas, especialmente por pessoas íntimas, por pessoas queridas. Por isso que é possível ressignificar essas histórias para superar as dores e as limitações. Como um exemplo, né? Essa mulher lá que sofreu de anorexia e bulimia. Como ela podia curar aquilo ali? Ela só pode ser curada naquilo ali, naquele evento, ela indo lá no evento anterior. Agora, o que eu quero fazer com você agora? Eu quero te ensinar a você criar as melhores experiências a partir de agora. Para quê? Para não provocar mais dor. Eu dou risada, né? Eu dou risada por quê? Porque eu acionei isso na minha cabeça, né? Eu acionei isso na minha cabeça. Semana passada eu me acidentei de moto, eu caí de moto, quebrei a minha clavícula. E quando eu estava no hospital, eu passei por 2 hospitais. O primeiro, que é o hospital público, me mandaram fazer um raio-x. Enquanto eu estava fazendo aguardando para fazer o raio-x, eu abri o celular e eu comecei a gravar. Gravei um vídeo, né, e postei no meu Instagram para que os meus amigos, os irmãos, orassem por mim. E eu fiz aquele vídeo dando risada. Estava todo dolorido, quebrado, arrebentado. E dando risada, né? Todo sorridente. Aí fizeram ali o técnico de raio-x fez ali aquele trabalho dele. Eu brinquei com ele um pouco. Peguei ali aquele laudo, levei para o outro médico.
Aí o médico falou que eu tinha que fazer cirurgia. Eu falei, tem certeza? Ele falou, quebrou. Aí mostrou lá os pedaços que quebrou. Aí falou que ia demorar. Eu falei, eu posso ir no outro hospital? Eu fui para outro hospital que eu tenho um convênio. E lá também é a mesma situação. Eu gemendo de dor, mas eu dando risada, curtindo adoidado. Porque eu gosto de curtir adoidado. Por quê? Eu começo a ter experiências, as minhas experiências é para não provocar mais dor, para não provocar mais trauma. Entende? Aí eu tô com a minha moto ali fora, só tô esperando dar uma sarada aqui para eu montar na moto de novo. Agora tem gente que cria trauma. Então a dor passada é outra história e conteúdo para nós. Né? E eu quero ler para você um depoimento para você entender a importância do que eu vou falar aqui para você. Uma mulher, ela disse assim, ó, meu pai era casado quando conheceu a minha mãe, mas ela não sabia. Ele foi na casa dos pais dela, meus avós, com a mãe dele e a irmã, e pediu a minha mãe em casamento. Levava os 2 filhos na casa dela quando moravam e os faziam chamá-lo de tio. Depois do noivado, minha mãe engravidou e meu avô forçou o casamento. Então todos descobriram que aquele homem já era casado. A minha mãe tentou abortar, meus avós a expulsaram de casa, meu pai a abandonou e eu nasci. Ele voltou tentando reatar com minha mãe, mas brigavam muito e eu assistia tudo. Ele nunca me deu atenção, só vinha tentar algo com a minha mãe. Várias vezes dizia que ia me ver e eu ficava horas esperando, mas ele não aparecia. Eu morava numa cidade pequena, minha mãe era vista como vagabunda por ser mãe solteira e eu me sentia rejeitada. No Dia dos Pais, sofria muito por ser a única sem pai nas comemorações. Minha mãe sempre arrumava namorados, alguns casados, o que me humilhava mais. Aos 15 anos, ela colocou meu pai na justiça para ele me registrar. Ele quase que negou que eu era filha dele lá na audiência. Só reconheceu por pressão do juiz. Depois desse dia, nunca mais vi meu pai. Fazem 32 anos que não tenho mais notícia dele. Sofri muito. Fiz fisioterapia, fui a psiquiatras, tive depressão, adquiri compulsão alimentar e ganhei 20 quilos. No auge da minha depressão, encontrei você, o especialista em neurociência e de tratamento emocional. E ela disse assim, você era a minha última tentativa. Eu vegetava. Meu casamento estava por um fio. Quase não terminei os módulos do treinamento. Na semana passada ressignifiquei e a minha vida mudou como mágica. Estou leve, feliz, sem compulsão alimentar e até meu marido está espantado. Voltei a viver, estou livre das amarras da tristeza e da dor. Obrigada por me devolver a vida. Depois do treinamento para mulheres, minha vida se transformou em todas as áreas. Deixei um emprego de 9 anos e abri meu próprio negócio. Agora tenho qualidade de vida. Estou muito feliz. Meus filhos não precisarão mais passar pelo que passei. Poderoso esse depoimento, né? É isso aí. Esse depoimento aqui, ele mostra que como a história que nós vivemos, ela influencia na nossa visão de vida, né? Essa mulher ela precisou ressignificar as suas experiências. Você também precisa ressignificar. Mas o que pode fazer hoje para evitar a necessidade de você ressignificar eventos futuros? Você pode fazer alguma coisa. Você pode já criar modelos para você não precisar viver daqui 10 anos pensando em ressignificar algo que a partir de agora você já está dando um rumo na tua vida. Eu vou te dar aqui algumas orientações para que os eventos que você viver a partir de hoje não precisem mais ser ressignificados. Primeira coisa é praticar a catarse. Você sabe o que é catarse? Sim ou não? Nunca ouviu falar? Pois é, eu vou te explicar agora o que é catarse. Daniel Goleman, ele é o PhD em psicologia. Ele foi o primeiro a escrever sobre inteligência emocional. Eu estudo inteligência emocional a partir dele, né? Em seu livro, ele reservou um parágrafo para falar sobre catarse, mostrando que
embora seja algo simples, é muito importante. Por quê? A catarse não é apenas expressar raiva ou dizer tudo o que você pensa. Falar tudo pode ser prejudicial, especialmente naquelas relações próximas. Então o que você tem que fazer? Você tem que praticar a catarse de forma saudável. Como assim? Você vai praticar a catarse escrevendo. Inclusive, quando eu faço ali o nosso treinamento, que é a mentoria de 40 dias, a experiência que eu faço ali para os meus alunos, né, os meus mentorados, é de eles escreverem tudo. Por quê? Quando você está escrevendo, você vai escrever o teu sentimento. O que você está sentindo ou refletindo. Para quê? Quando você está escrevendo, alivia suas emoções. E aí você entende melhor as suas experiências. Isso é trabalhar a catarse. Então, falar sobre o que vem na sequência, né, ao que vai de mal, né, a sua boca vai virar um professor do ar. Então, a melhor coisa que tem para você fazer é não construir eventos errados. Experiências erradas que vão gerar dor e doença, machucar emocional e fisicamente outras pessoas. Então você tem que fazer o quê? Praticar a catarse. Catarse não é falar o que pensa, não é colocar a ira para fora, é falar o que você sentiu. Um exemplo, no casamento. Ao invés de você reclamar, irritado ali com a sua esposa, com o seu marido, diga calmamente: amor, um exemplo, a mulher, né? A mulher já tem 3 meses que a pia tá pingando lá. Aí a mulher vira pro marido, não é falar assim: ô, você não tá vendo aí que tem 3 meses que tá pingando a pia, a água aqui na pia? Não vai arrumar não? Porque toda mulher espera que o marido seja um homem de verdade. Mas o maridão não viu, ele viu até, mas fez de conta que não viu. Aí se ela vai desse jeito, ela tá falando certo. Porque a obrigação de arrumar é do marido, não é da mulher. Mas ao invés de falar dessa forma, a mulher pode usar uma outra forma de falar. Amor, conserta pra mim a pia que está pingando. Essa mulher percebeu que está pingando já faz tempo. E ela está irritada. E ela diz pro marido consertar, mas ela vai com classe. Aí ele responde que vai arrumar, né? Só que acaba deixando para depois. E isso aí acaba gerando atrito, né? Se o marido não arruma, a mulher se irrita e pode falar: você nunca faz nada. Aí o marido pode se sentir um inútil com essa frase. Quem nunca falou isso, né? De vez em quando eu escuto, né, alguma coisa assim, ou eu também solto alguma coisa assim, soltava. Porque depois que eu aprendi isso aqui, eu mudei completamente o rumo da minha vida. Então, a mulher só quis dizer que ele não conserta a pia, mas ele entende que não faz nada de útil. Então, para evitar essa má interpretação, o marido deveria praticar o quê? A catarse. Amor, quando você disse que eu não faço nada, eu me senti tão inútil. Foi isso que você quis dizer? A mulher pode explicar que se referia apenas à pia. Isso ia fazer o quê? Ia evitar ressentimentos futuros. Olha a importância de você exercitar a catarse. Um outro exemplo. Se a mãe diz ao filho assim várias vezes para ele fazer algo e ele se sente diminuído, ele deve expressar como se sente. Entende? Mãe, quando você disse que eu não faço nada, se não for lembrado, eu me senti como que eu tenho problemas mentais. Foi isso que a senhora quis dizer? A mãe pode esclarecer que não era essa a intenção. Então essa comunicação honesta, ela resolve problemas no momento e evita também ressentimentos futuros. Olha a importância de você trabalhar essas técnicas no teu relacionamento. Então se alguém quer abrir um negócio e a mãe diz: seu pai fez isso e perdemos tudo. O que essa mulher que essa mãe está fazendo? Ela está baseando a sua opinião em experiências passadas. O cérebro, o que eu falei para você agora há pouco? O cérebro ele busca padrão no passado, ele não busca padrão no futuro. Então, essa palestra de hoje é sobre o passado. Como esse passado influencia o seu presente. Então, o que é importante nós aprendermos aqui e destacarmos? Que nós devemos praticar a catarse para nós expressarmos sentimentos de forma educada e também com amor.
E também tem algo muito importante. Além de praticar a catarse, nós precisamos celebrar as pequenas conquistas. Né? Muitas pessoas elas são incentivadas a sonhar grande. Eu gosto de sonhar grande, eu incentivo as pessoas a sonharem grande. Mas ninguém tem grandes resultados, chega em lugares grandes, sem os pequenos resultados. Né? Então, da mesma forma que é importante você celebrar ali a inauguração da tua casa, que você gastou 3 milhões para construir, é importante você também celebrar cada fase que você passou ganhando, conquistando ali aquele recurso financeiro. Entende? Você precisa celebrar. Ah, eu me propus a andar esse ano 2.000 quilômetros. Eu andei hoje 5 quilômetros. Eu estou fazendo isso todos os dias. Na verdade, eu estou andando 8 quilômetros porque eu não estou conseguindo correr. Então, eu dou 3 voltas no condomínio aqui onde eu moro. Então, eu ando 8 quilômetros. Agora, imagina você andando 8 quilômetros, 10 dias você andou 80 quilômetros. Então, o que você tem que fazer? 10 dias você andou 80 quilômetros, 100 dias você andou 800 quilômetros, 200 dias você andou 1.600 quilômetros. Olha só como que é importante. 300 dias você andou 2.400 quilômetros. Você pode andar até mais do que aquilo que você propôs. Mas o que você tem que fazer? Comemorar cada pequeno resultado. Eu chamo de comemorar os micro resultados. Uma mãe mandou uma mensagem no Instagram de um professor dizendo que a filha havia tirado 10 em tudo. Só que ela tirou 9,6 em matemática. E por isso não queria comemorar com a sua filha. Por quê? Porque ela achava que comemorar podia ali diminuir o desempenho da filha dela. Essa mãe, ela não faz isso por mal. Por quê? Porque ela está reproduzindo as suas próprias experiências. Só que eu sou um treinador. Eu sou um treinador. E o que eu faço? Eu faço pergunta para relacionar os comportamentos atuais com experiências passadas. Né? E essas perguntas é para celebrar as pequenas vitórias. Porque quando nós celebramos as pequenas vitórias, nós aumentamos a nossa fé e a motivação para nós continuarmos a nossa jornada. Por exemplo, se alguém quer passar em um concurso, como eu passei, eu tentei, foi 15 concursos, gente, para delegado, 15 vezes prestando concurso. Então, toda vez que eu fazia uma prova, o resultado não foi positivo, eu comemorava, porque eu sempre ia melhorando, até que eu cheguei ao ponto de passar. Né? Às vezes você também quer casar. Mas por que você está falando casar? Porque você tem que planejar. Eu sempre me planejei para casar. Eu me planejava para casar. Eu não queria casar com uma mulher que não trabalhava. Eu não queria casar com uma mulher que era ímpia. O que é um ímpio, gente? Só para você entender. Eu sou crente, sou servo de Deus. Então eu sempre fui da igreja. Eu sempre disse que eu ia casar com alguém da igreja. Por quê? Porque eu sei que quem é casado na igreja, né, tem a bênção de Deus e ela não vai proceder igual os mundanos. Aí os mundanos, qualquer coisinha quer separar. Eu não casei para separar. Entende? Então, eu tracei assim, eu escrevi algumas coisas como eu queria que fosse a minha esposa. Aí quando Deus preparou a minha esposa, deu certo. A mulher estudava, fazia faculdade, ela trabalhava, era uma mulher bonita, porque eu queria casar com uma mulher bonita. E casei com uma mulher bonita. Né? Uma mulher inteligente e que me ajudasse, que fosse parceira minha, companheira minha. Fiz o plano. Entende? E quando eu casei, eu comemorei. Às vezes, quando você vai comprar um carro, né? Também, você precisa também comemorar a compra do carro. Eu estava ontem numa reunião de célula, o líder falando a respeito do primeiro carro dele, o Fusquinha. Tinha até o nome do Fusca. O Fusca, ele falou que quem entrava no Fusca saía com fedor, um odor de gasolina, de fumaça, de tudo que você imaginar. Ele tinha trauma por esse Fusca. Aí eu falei assim, olha, eu já tive muitos carros. Eu lembro do primeiro, era uma Caravan amarela, caí nos pedaços. Comprou eu, o Vanderlei e o Kleber. Nós compramos de sócio. Nessa época eu tinha 15 anos de idade. E eu comemorei o primeiro carro. Eu comemorei o segundo, comemorei o terceiro, comemorei o quarto, comemorei o 30º, porque eu comemoro todos os carros. Eu comemoro os pequenos resultados. Então, você vai abrir um negócio, quando abrir um negócio, comemore.
Vai haver desafios, vai haver obstáculos, mas comemore. Por quê? Celebrar as pequenas vitórias, ela mantém você motivado e também a sua fé aquecida. Agora, se você não celebra as pequenas vitórias, o que vai acontecer com você? É natural isso aqui, tá, gente? Você vai perder a fé. E aí, o que vai acontecer com o seu cérebro? Seu cérebro vai começar a preservar a energia, deixando de se esforçar. Por exemplo, né, no casamento, se você acredita e depois acredita no casamento, eu vou casar igual eu, né? Tenho 25 anos que eu sou casado. Eu acredito no casamento. Aí, por alguma coisa, de repente, a minha esposa pisa na bola comigo, aí ou eu piso na bola com ela, aí você vai começar a desacreditar. Por quê? Porque alguém fez alguma coisa que decepcionou. Aí você fica desacreditado, mas não separa. Aí continua gastando energia em algo que não acredita mais. Aí o que o cérebro ele tenta fazer com você? Ele tenta fazer com que você pare para preservar energia, né? E aí o que vai acontecer? Vai começar a surgir distrações. E a distração faz você ver coisas que você não via antes e que não deveria ver, né? Você começa a ver um outro bofe, olha que o cara passou, me elogiou, né? Meu marido nunca me elogiou. Aí o cara fala a mesma coisa, a minha esposa nunca me elogiou, só fica pedindo dinheiro, né? Então você começa a ver coisas e possibilidades em outras pessoas que não era para você ver. Alguém que sempre esteve lá, mas você não notava. Aí de repente parece merecer a sua atenção. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque o seu cérebro ele é programado para enxergar o que você não deveria ver quando a fé, que é o ingrediente principal do bolo, né, da vida, ela está em falta. Então, se você não tem fé, se a sua fé não está ativada, você vai começar a ver um monte de coisa que não era para você ver. Lembra-se disso, ó. Nós não mudamos a máquina. Nós não mudamos o nosso cérebro. Nós desbloqueamos o nosso cérebro. Nós mudamos o que? O ingrediente. E o ingrediente eu chamo de fé, né? Que você pode falar que é a sua mente. Você pode mudar a sua mente. Porque é isso que a palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Para nós transformarmos a nossa mente pela renovação dela, para nós experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você viva bem, né? Então, se você, às vezes, você está nessa situação todinha, aí você permanece casado, mesmo com distrações, você sabe o que vai acontecer? Seu cérebro vai tentar interromper a ação por cansaço. Aí você está no serviço, aí você vai para casa, aí você pensa apenas em voltar para casa, para após o expediente descansar. Aí você chega em casa todo cansadão, aí você vira pro canto da cama e vai dormir. Você tenta esconder isso, rindo com os outros, para que ninguém perceba a sua desgraça, né? Mas a distração tirou o seu foco. O cansaço, ele pode vir no seu corpo. Mas se você tiver fé, você vai perseverar no teu casamento, o seu casamento vai ser abençoado. E uma outra forma também é a dor física, né? Que é de te distrair, né? A dor física é outra tentativa do teu cérebro de interromper a ação. Então vai começar a doer nos ombros, no pescoço, na região lombar. Aí você era um baita de um professor legal, um bom profissional, mas as decepções na sala de aula te levaram ao cansaço. Surgiram isso aí. Agora o seu corpo começa a doer. E como que vem a cura do seu corpo? Vem através da fé. A fé precisa retornar à sua alma. E por último vem as dores emocionais, né? Por último não, é a penúltima fórmula, né? As dores emocionais. Por quê? Eu falo de penúltima fórmula aqui, porque a última ela é drástica, tá? O seu cérebro ele tenta te boicotar, aí começa a surgir aquelas doenças que nós chamamos de patológicas ou psicossomáticas, que é as doenças somatizadas. Elas acontecem quando um médico ele não sabe qual a origem da dor, aí ele diz que aquela origem da dor é emocional, né? São as doenças psicossomáticas. Então, para evitar isso, o que o cérebro ele faz? Ele interrompe você de
de você proclamar, né, de celebrar aquelas pequenas conquistas. Então você precisa celebrar as pequenas conquistas e alimentar a sua fé. Alimente a sua fé. Aí você vai alimentar a sua fé, você vai diminuir as distrações, o cansaço, a dor física, emocional, e você vai romper, tá? E a última tentativa do cérebro de fazer, de boicotar você, sabe o que é? Fazer a pessoa tirar a própria vida. Então o cérebro é assim, ele vai economizando energia, aí chega um momento que ele vai colocando um monte de atrofia, te boicotando, mas você só vai vencer. Você vai vencer tendo uma mentalidade de cura, né? Então, a última tentativa do cérebro é fazer você tirar a vida. Ele vai tentar jogar ali algumas conversa mole para fazer você se acabar, colocar um ponto final. Mas você é mais forte do que isso. Agora, o que eu quero que você faça? O terceiro ponto aqui é a validação. O que você tem que fazer no seu dia a dia, então? É praticar a validação. O que é a validação? É o elogio, né? Então você precisa começar a elogiar, você precisa começar a reconhecer as habilidades nas pessoas. Tanto as conhecidas como as desconhecidas. Igual eu estou aqui, você está me ouvindo, está me assistindo por uma rede social. Como que você vai praticar essa habilidade do elogio? Nas redes sociais tem o elogio com joinha, com coração, com um presente você pode mandar um presente, com um comentário, né? Dizendo como foi importante aquele conteúdo que você recebeu. Tudo isso você está praticando a validação daquilo que você está recebendo. Entende? Igual eu vou perguntar para você, está sendo bom, está sendo importante para você isso que você está me ouvindo hoje? Isso aqui é uma aula. Uma aula de você ter uma mentalidade de cura. Porque se você não tiver uma mentalidade de cura, uma mentalidade de que coisas boas vão acontecer, a ruim vai chegar. E vai te levar você a catástrofe, como eu acabei de falar desse monte de ponto aqui. Então, que você possa, né, começar a elogiar. Se a pessoa é conhecida, que legal, que maravilha. Se desconhecida, é poderoso você ouvir isso da pessoa, né? Ouvir isso, como foi importante. Né? Quando todas as vezes que eu estou assistindo alguma palestra ou alguma pregação, eu espero terminar e eu vou lá sempre no palestrante ou no pregador e falo assim, olha, que palavra abençoada, como foi de Deus. Deus abençoe, que você continue assim. Né? Eu sempre libero uma palavra. Por quê? Porque eu estou praticando a validação. É importante isso para quem está entregando. Né? É importante. Então comece hoje a validar as pessoas. No seu prédio, chame o porteiro pelo nome. Igual aqui, ó, eu estou aqui vendo algumas pessoas, o Beto, o Chico, o Carlos Fu, né, o Daniel, a Tânia, a Cosma, a Celeide, várias pessoas estão comigo aqui. Eu tenho que chamar as pessoas pelo nome. Entende? É muito importante. O ser humano, ele adora ouvir o próprio nome. Por quê? Porque isso remete, sabe ao quê? À identidade dela. Então, você precisa reconhecer as pessoas pelas habilidades que elas têm. É bom você reconhecer, mas sempre com cuidado, tá? Eu tenho só um pouquinho de cuidado quando eu estou fazendo essas palestras, entregando algo, porque às vezes a gente fica muito... se sente que nós somos o cara, e nós não somos ninguém sem Deus. Ele é o cara nas nossas vidas. Um exemplo, mulheres, elas não devem ficar elogiando o homem sozinhas e vice-versa. Né? E quando você estiver elogiando, explica o porquê, sem gerar expectativas indevidas, tá certo? Uma outra chave poderosíssima é o perdão. Pessoas que não perdoam, o que elas fazem? Elas carregam um senso de justiça e elas tentam fazer justiça com as próprias mãos, né? Um exemplo disso é de uma mulher gerada após um estupro. Né? Essa mulher, ela queria ser juíza para ser firme com os estupradores. Por quê? Porque ela carregava um fardo pesado sobre ela.
E justiça, gente. Justiça, ela pertence a Deus. Por quê? Porque foi Ele que nos criou. E Ele não colocou nos nossos neurônios, no nosso cérebro, circuitos neurais para carregar tal fardo. Ele não fez isso. Entende? Então a última chave para você definir corretamente os relacionamentos é a chave da intimidade. Então o nosso cérebro, ele acredita nessas histórias contadas por pessoas íntimas. Sabia disso? Então quanto mais íntimas são as pessoas, mais o nosso cérebro ele acredita na história, né? Digamos que você levante de manhã e aí você saia na rua e você tromba com um mendigo. Aí o mendigo olha para você e fala assim: eu sonhei que você morria hoje. E eu ia no teu velório. O que você vai fazer? Você vai ignorar, né? Vai embora. Aí você continua a sua viagem, vai pro seu trabalho e tudo mais. Mas digamos que você acordou logo cedo, saiu da cama, aí trombou com a sua mãe sentadona lá no sofá assistindo o Bom Dia Brasil. Aí sua mãe olha pra você: ô meu filho, eu tive um pesadelo essa noite. O que foi, mãe? Eu sonhei que você morria, eu tava no teu velório. O que você vai fazer? Na hora! Puf! O cérebro vai acionar. E aí você nem vai sair para trabalhar. Você vai mudar completamente ali a tua rotina. Por quê? Porque uma pessoa do seu ciclo de intimidade, ela contou uma história. Se é alguém desconhecido, não te ofende. Você esquece facilmente, mas se as mesmas palavras vêm de alguém amado, você acredita na hora. Então, é muito importante você definir os níveis de intimidade. E para você definir os níveis de intimidade com as pessoas que você convive, até para você saber se aquilo vai afetar o teu emocional ou não, você precisa identificar os níveis de intimidade através de 3 aspectos. O primeiro é habilidades. A pessoa que está falando aquilo com você, ela tem certa habilidade, ela desenvolve habilidades e você está se curvando a elas, porque você sabe que ela é uma pessoa senhora naquele assunto. Segundo aspecto, é o aspecto dos princípios e valores, né? Então, às vezes, aquelas pessoas, o nível de intimidade que você tem com ela é porque você comunga com ela dos mesmos princípios e valores. E o terceiro aspecto é o coração, né? A pessoa ela deve se apaixonar pelo que você se apaixona, acreditando ali nos seus sonhos, né? Então, isso aqui é muito importante você aprender sobre isso. Então, você vive a vida, eu vivo a vida com base no quê? Nas experiências passadas. Quando eu sofri de ansiedade, os gatilhos emocionais que me acionavam eram de situações passadas, experiências passadas. E aí o que acontece? O nosso cérebro ele começa a interpretar os problemas com base nos problemas que nós já vivemos. E por isso que nós precisamos ter fé proporcional às vitórias já celebradas. Então, toda vez que você tem uma vitória, você tem que celebrar essa vitória. Você não pode deixar de comemorar, né, de fazer um culto de ação de graça, de celebrar, de chamar a família. Né? Aqui em casa, todos os aniversários nós comemoramos entre família. Eu não tenho muitos amigos aqui onde eu moro, né? A gente tem bastante irmãos de igreja, mas a vida em cidade grande, cada um cuida da sua vida. Não estão nem aí, né? Mas entre os de casa, nós fazemos questão de celebrar, de comprar um bolo, de cantar o parabéns, de comemorar as datas. Por quê? Porque você está celebrando as pequenas vitórias. Se há problemas em casa, pode ser porque você não está cumprindo os princípios dos níveis de intimidade. Entende? Então você precisa cumprir esses princípios dos níveis de intimidade para quê? Para que haja verdadeiramente um respaldo. Então o que você ouviu hoje nesse vídeo aqui que eu estou trazendo para você, nessa conexão mental, né, que é um programa que eu tenho aqui na internet. Hoje eu expliquei tudo que você viveu até aqui.
Só que daqui para frente, cumpra esses princípios. Cumpra esses princípios, meu amado. Você não vai poder mudar o passado. Mas lembre-se disso, daqui 10 anos, você não tem que resolver o passado vivido de forma incorreta. Comece a viver, comece a estabelecer padrões a partir de agora. Porque esses padrões, você vai ter uma mentalidade poderosíssima de cura. Nada vai afetar você. Depois que eu comecei a praticar, porque eu aprendi o seguinte, a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico, todas essas travas, esses bloqueios que travam o nosso cérebro, o nosso emocional, eles foram instalados por alguma situação do passado, né, que causou alguns traumas, alguns gatilhos. Só que para eu romper com isso, para nós rompermos com isso, o que nós precisamos? Nós precisamos substituir os hábitos. Então, você não tem como você apagar aquilo ali. Você vai ter que substituir o hábito ruim que você tinha por um hábito bom, por um hábito novo. E é assim que eu faço. Então, tudo aquilo que me causava ansiedade, tudo aquilo que me causava depressão, tudo aquilo que me causava bloqueio de medo, de necessidade de aprovação, de vitimismo. Olha quantos bloqueios eu estou falando para você que eu tinha, tá? Bloqueio de aprendizado, tudo aquilo que me causava isso, eu ressignifiquei. E eu criei novos hábitos. Então, um exemplo. O que eu faço hoje? Hoje eu tenho algo comigo. Todos os dias da minha vida, eu estabeleci isso. Todos os dias eu vou fazer algo novo, eu vou aprender algo novo. Então, eu sou um ser triuno, espírito, alma e corpo. Então, todos os dias eu medito na palavra de Deus e eu oro. Todos os dias eu faço algo para mostrar para a minha alma que, apesar da alma governar através da mente, ela governa através da ação do Espírito que age na minha vida, né? E eu também trabalho o meu corpo. Eu mostro ao corpo que ele precisa ser disciplinado. E todos os dias eu faço isso. Então eu aprendo uma coisa nova diariamente. Eu substituo diariamente aqueles vícios, aqueles hábitos ruins que eu tinha por hábitos novos e vivo uma vida boa. Vivo uma vida feliz. Porque foi para isso que Deus fez a gente. Para nós vivermos uma vida feliz. E aí nós vamos viver uma vida feliz contemplando o Senhor. Aí eu contemplo através do quê? De todos esses princípios que eu tenho trazido aqui para vocês. E a partir de hoje, coloque isso no seu coração, tenha uma mentalidade de cura. Se você é uma das pessoas que está comigo aqui hoje e você sofre de algum problema emocional, principalmente como depressão, com ansiedade, com medo, com crise de pânico, e você precisa de ajuda, eu queria que você mandasse um direct para mim, me chamasse no meu particular, porque eu quero te ajudar nisso aqui, tá bom? Te ajudar com mentorias. Ou se você também mora aqui na região de Cuiabá, Várzea Grande, nós temos o Empower Summit, que é uma imersão que nós fazemos. E a nossa próxima imersão vai ser dias 10 e 11 de agosto, aqui em Cuiabá. E eu gostaria de te ter lá comigo. Vai ser um tempo precioso. Você gosta das mensagens que eu trago, não gosta? Ou não gosta? Se você tem se simpatizado por aquilo que eu tenho trazido aqui e você quer ter uma experiência junto comigo, eu te convido de você se inscrever e participar desta imersão, tá bom? Você que está me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, você pode me mandar uma mensagem, né? Eu vejo todos os comentários, tá bom? Todos os comentários que vocês colocam eu leio. Não consigo responder todos, mas eu leio todos. Mas se for alguma coisa falando de que você quer se inscrever, eu vou parar e vou te dar a resposta. Se você está aqui no Instagram, também me assistindo pelo TikTok, existe uma forma de você fazer a inscrição e participar. É entrando no link da bio. Tem um link na bio, você já vai lá e se inscreve para você participar do Empower Summit. Tá? Ou você manda um direct para mim, que eu vou te mandar o link. Tá joia? E eu quero que você esteja comigo, comprometido, de nós fazermos o bem e ajudarmos outras pessoas. Primeiro fazermos o bem a nós e depois fazermos o bem a outras pessoas. Eu tenho certeza que o Senhor vai colocar diademas na tua cabeça.
e a recompensa dele vai ser grande para você. Amém? Eu agradeço você imensamente. Saiba que foi um grande prazer ter você aqui comigo. Não deixa de compartilhar. Já clica aí, você está me assistindo, você não me segue ainda, você pode clicar aí no botão, aqui embaixo tem um botão de seguir, você passa a me seguir. Tem também um outro que tem um sininho, clica no sininho para você receber as notificações toda vez que tiver uma mensagem nova, tá bom? Segunda, quarta e sexta nós temos um Conexão Mental. Toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas no horário de Brasília. Você pode entrar que você vai ter esse vídeo e essa Conexão Mental é sempre trazendo um tratamento para a tua alma, uma terapia para a tua alma. E eu quero ser o teu parceiro nisso. E de segunda a sexta, às 7 horas da manhã no horário de Brasília, nós temos o Café com os Embaixadores, que é um tempo de devocional, de oração e de busca da presença do Senhor. Nós temos que ser um ser completo. E eu te convido você para ter experiência juntos, experiência de jornada. Não é experiência momentânea, só de momento. É experiência de jornada. Muitas pessoas que estão me assistindo agora, elas sabem disso. Que o meu compromisso é um compromisso de jornada. E nós estamos juntos, pode crer, estamos juntos até depois do fim. Deus te abençoe e tenha um dia poderoso na presença do Senhor.